A doença de Huntington é uma condição genética que carrega em si uma das histórias mais complexas da medicina. Uma mutação que se transmite de geração em geração, alterando o comportamento, os movimentos e até a personalidade de quem nasce com ela. Mas, além da biologia, existe o que não aparece nos exames. O medo do que está por vir, a angústia de ver alguém que se ama perder pouco a pouco o controle do próprio corpo e, ainda assim, o desejo de continuar vivendo, de transformar o conhecimento em força e a dor em aprendizado. Hoje, no Conversa Rara, a gente vai entender o que é a doença de Huntington, como ela se manifesta e quais os caminhos que a ciência tem construído para melhorar a vida de quem convive com ela. Eu sou Guilherme Vicente de Moraes e esta é mais uma edição do Conversa Rara. E para nos ajudar a entender melhor o que é a doença de Huntington, seus sintomas, desafios e perspectivas, eu recebo hoje a doutora Bruna Mendonça Lima, médica neurologista formada em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, com residência em neurologia na Santa Casa de São Paulo, especializada em distúrbios do movimento e aplicação de toxina botulínica, além de mestre em nanobiotecnologia pela UNB. Ela é membro da Academia Brasileira de Neurologia e tem ampla experiência em acompanhamento de pacientes com doenças neurodegenerativas. Doutora, seja muito bem-vinda ao Conversa Rara. Obrigada, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso de recebê-la. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, para as pessoas que nos assistem entenderem melhor essa patologia, o que é, de fato, a doença de Huntington e o que acontece no cérebro das pessoas que convivem com essa doença. Então, a doença de Huntington nada mais é do que uma alteração de um dos cromossomos que vai promover um aumento do gene CAG, né? O que vai acontecer com esses pacientes? Eles vão ter um aumento da produção de uma proteína chamada huntingtina. Com esse aumento da produção, vai ter mais depósito dessa proteína, e aí vão começar os sintomas. Então, o problema da doença de Huntington é um problema genético. Por isso que ele é uma doença, ela é caracterizada como uma doença autossômica, ou seja, ela vai passando de geração em geração. Então, esse é um grande problema que acontece nas famílias. Porque o Huntington, uma vez ele começado, a tendência é que ele vá passando para 50% da prole. Ou seja, 50% dos filhos de um casal que ou o marido ou a esposa, ela tem Huntington, 50% dos filhos têm probabilidade de ter. Então acaba que esse cérebro desse paciente começa a ter alguns problemas e vão ter as manifestações, tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista também cognitivo, ou seja, da capacidade de memória e de entendimento do meio ambiente. A senhora falou que ela é uma doença autossômica e é uma doença dominante, né? Autossômica dominante. O que isso significa na prática e de que forma isso afeta as famílias? Uma doença autossômica dominante significa dizer que ela não é restrita ao sexo, ou seja, tanto homens quanto mulheres podem ter doença de Huntington. Não é exclusiva, por exemplo, do público masculino ou exclusiva do público feminino, não. Ela ser dominante significa dizer que se você tem um paciente com Huntington e uma pessoa sem a doença, a prole delas, 50% vai ser jogar uma moeda para cima. 50% pode ter ou 50% pode não ter. Às vezes eles vão ter 4 filhos e nenhum vai ter Huntington. Do mesmo jeito que às vezes vão ter 3 filhos e os 3 vão ter Huntington. Então, na verdade, é uma loteria, né? A doença de Huntington ela foi descrita pela primeira vez em 1872, né? Desde então, o que mudou na forma de compreendê-la e de tratá-la? Essa pergunta também é muito boa. A capacidade de compreendê-la mudou porque na época que o George Huntington fez a primeira descrição, né, o George Huntington era um médico recém-formado de uma família de médicos de Nova York, e ele via que próximo da casa dele tinham várias pessoas que tinham um padrão de movimento diferente que ele achava estranho,
tinha um padrão de comportamento inadequado e que também essas pessoas tendiam a se suicidar. E ele não conseguia entender muito bem porque acontecia só em adultos e não acontecia, por exemplo, em crianças, pelo menos pela primeira descrição do George Huntington. De lá para cá, a gente conseguiu ter acesso à genética, a gente conseguiu entender que é uma doença autossômica, dominante, como é que isso se expressa, e na época do Dr. George Huntington não tinha o que se fazer, eram consideradas pessoas loucas, pessoas esquisitas, pessoas diferentes, que tinham, às vezes até hoje em dia ainda são relatados dessa maneira, com um nervoso, mas hoje a gente tem esse conhecimento e existem medicamentos que podem tentar diminuir um pouco a ansiedade, diminuir um pouco a questão dos movimentos, melhorar a qualidade de vida, melhorar a agressividade que às vezes começa a manifestar nesses pacientes. Então a gente tem outras abordagens, não é só a abordagem do tipo vamos excluir e esconder e trancafiar essas pessoas. Hoje em dia a gente consegue ter abordagens mais adequadas para esses pacientes. Certo. E quais são os primeiros sinais que costumam levar ao diagnóstico da doença de Huntington? Os primeiros sinais, geralmente, são sinais comportamentais. Então, às vezes, são pessoas que vão ficar mais irritadas, o pavio vai ficando muito mais curto, às vezes com dificuldade de memória, às vezes com dificuldade de adequação social, e por muitas vezes, sendo redundante, essas pessoas são caracterizadas como, não, ela está só nervosa, é só estresse, é só preocupação do dia a dia, afinal, o mundo moderno faz com que a gente fique com o pavio, às vezes, mais curto. E depois que vai se manifestando do ponto de vista emocional e vai ficando cada vez mais intenso, os outros sintomas vão aparecendo em conjunto, né? Principalmente sintomas motores, que aí é que levanta mais a possibilidade do diagnóstico. E quais os sintomas motores seriam esses? Os principais sintomas motores, né, são essa dificuldade de caminhar, ou seja, o paciente ele começa a caminhar com a dificuldade de se equilibrar, ele começa a ter movimentos que é por isso que o nome da doença é coreia. Coreia, ela vem de dança. Então, parece que o paciente está dançando, né? Essa foi a primeira descrição. Então, começa a ter movimentos anormais, começa a ter contrações pelo corpo, começa a ter dificuldade na articulação de palavras, então os pacientes também vão ter dificuldade para poder falar de uma maneira adequada e serem compreendidos também de uma maneira adequada. Então, todos esses sintomas motores começam a se manifestar e ficar cada vez mais intensos e cada vez mais evidentes. Certo. A gente sabe que o diagnóstico da doença de Huntington ele é feito com teste genético, né, doutora? E esse diagnóstico genético, apesar dele trazer a certeza da doença, ele carrega um enorme peso emocional. Sim. Como é lidar com isso dentro das famílias? É uma característica assim, muito, muito dura, né? Porque ao mesmo tempo que você consegue dar um diagnóstico muito, muito acurado, muito certo, né, com um teste genético, vem o outro lado. E aí, tem cura? Não, não tem cura. Então, você chegar para um paciente, né, e geralmente não vai o paciente sozinho, vai o paciente e os familiares, obviamente, porque são pessoas que em média, são diagnosticadas às vezes com 50 anos, às vezes 60 anos. Então, eles geralmente são casados, têm filhos, às vezes já têm netos. Então, quando chega com o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, acaba que afeta a família toda. Tipo, eu vou ter? Será que meu pai tem? Será que minha mãe tem? Os netos podem perguntar, os filhos podem perguntar, poxa, mas eu vou desenvolver? Eu vou ficar desse jeito? Eu vou ter essas dificuldades? Então, é um componente emocional muito forte que passa por essas famílias. Por isso que eu sempre oriento que, antes de mais nada, né, é um diagnóstico muito difícil, é um diagnóstico que carrega um peso muito grande, tanto para o paciente, né, você escutar que você tem uma doença neurodegenerativa não é fácil, é um diagnóstico muito duro. E para a família também, mas tem que ter muita parcimônia, se vai fazer teste genético, se vai investigar, se não vai. Se for investigar, tem que ter um suporte emocional, tem que ter um suporte psicológico por trás disso, porque é você receber
uma bomba relógio no colo. Tipo assim, poxa, daqui a pouco eu vou começar a desenvolver os sintomas. O que é que eu vou fazer com essa informação? Né? Então, assim, é muito delicado para ser tratado de qualquer maneira. Tipo assim, só vou fazer lá o teste e saber se eu tenho ou se eu não tenho. Não é bem assim. Acarreta muitos problemas, tanto emocionais, financeiros, psíquicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas famílias. A doença de Huntington é uma doença rara, né, Sim. doutora? Existe algum dado sobre prevalência no Brasil? A senhora conseguiria fazer algum comparativo com alguma outra nação? Então, a nação que mais tem pacientes diagnosticados com doença de Huntington, né, salvo engano, é a região da Venezuela, que é do Lago Maracaibo, que tem uma prevalência muito alta, é a prevalência mais alta que a gente tem no mundo inteiro. E aqui próximo, né? É, exatamente, aqui na América do Sul. Aqui no Brasil, os locais que mais têm pacientes com doença de Huntington diagnosticados, salvo engano, tem uma região do Ceará, salvo engano, é Sítios Novos, tem uma região também de Alagoas e uma outra de Minas Gerais. Eu não vou lembrar agora os nomes de Alagoas e do Ceará, mas a de Minas Gerais é Ervália. Então, esses são o que a gente chama de clusters, ou seja, essas são regiões que provavelmente têm muita endogamia, ou seja, pessoas próximas, elas não saem dali, então as pessoas que habitam ali acabam casando entre elas, e aí a prevalência da doença acaba que fica muito maior, acaba que fica muito mais alta nessas famílias. Hoje ainda não existe cura, né, para a doença, infelizmente. Recentemente nós até fomos surpreendidos aí com uma notícia de que uma terapia gênica que está sendo desenvolvida conseguiu evitar, né, a progressão da doença, mas trata-se de um estudo ainda, né? Quais as formas de tratamento e de manejo disponíveis para os pacientes atualmente? Então, geralmente os sintomas que vão ser tratados são sintomas principalmente comportamentais. Então, por exemplo, o paciente começa a ficar mais ansioso, a gente pode usar um ansiolítico. O paciente começa a ficar mais irritado, mais agressivo, a gente pode usar, por exemplo, os antipsicóticos, como por exemplo a risperidona. É uma excelente opção terapêutica para os pacientes com Huntington. Além disso, também tem que se pensar nos movimentos. Existem algumas medicações disponíveis no mercado, né, principalmente a tetrabenazina e a deutetrabenazina, que aliviam e diminuem muito a ocorrência da coreia, desses movimentos inadequados. Porque a coreia é o que a gente, obviamente, tudo é preocupante, mas a coreia nesses pacientes é preocupante porque elas podem fazer com que o paciente caia. O que pode parecer uma bobagem, mas num paciente de 70 anos que levanta e cai, a chance dele ter uma fratura, por exemplo, de fêmur, e ele ter uma outra tipo de fratura e ficar acamado é grande. Então a gente tem que pensar sobre todos esses aspectos, mas o principal que a gente trata hoje em dia é o comportamento. E esse tratamento ele é feito com algum tipo de medicamento? Isso. O tratamento da coreia, né, como eu disse, é com a tetrabenazina e a deutetrabenazina. Aqui no Brasil, a gente tem a aprovação da deutetrabenazina pela Anvisa, e a tetrabenazina já foi aprovado pelo FDA, por outros órgãos de regulação internacionais, e alguns pacientes aqui acabam importando a medicação. Não é disponível aqui no Brasil a tetrabenazina, mas ela consegue ser importada pelos pacientes também. Além desse tratamento medicamentoso, o tratamento multiprofissional ele é essencial, né? Fundamental. Quais são os profissionais que estão envolvidos nesse tratamento? Todos os possíveis, né? Então, o pessoal da fisioterapia, a equipe da fonoaudiologia para ajudar esses pacientes na melhor articulação das palavras e ajudar na capacidade de deglutição, a equipe da terapia ocupacional, da psicologia, tanto para o paciente quanto para os familiares, sem sombra de dúvida. Então, assim, o pessoal da enfermagem, que às vezes o paciente vai ficar acamado e precisa de um suporte maior para dar uma melhor qualidade de vida. Então, não tem como pensar num paciente com Huntington como ele vai depender de um único profissional. Isso não existe. Ele realmente precisa de uma equipe multidisciplinar, capacitada e dedicada para que esse paciente
acabe tendo o melhor tratamento e suporte possível. E como que a senhora vê aí os avanços científicos para a doença de Huntington? Eu acho que, por ser uma doença genética, a tendência é que a cura, espero, venha também de terapias gênicas. Então, para a gente conseguir arrumar o gene que está defeituoso, precisa de alguma terapia específica que consiga ir exatamente no local que é o local problemático e o conserte. Então, eu creio que nos próximos anos, a grande sacada para o tratamento do Huntington vai ser a terapia gênica. Doutora, no Brasil ainda há poucos centros especializados Sim. no tratamento de pessoas, né, com doença de Huntington, assim como a maioria das doenças raras. Quais são os principais desafios do país em termos de estrutura e de políticas públicas para poder enfrentar essas condições? Eu acho que um dos principais desafios é a gente saber o tamanho do problema. Enquanto a gente pode falar que existe uma subnotificação de casos? Com certeza há uma subnotificação de casos. Enquanto nós não tivermos uma real consciência da quantidade de pessoas afetadas, acaba que essas pessoas vão continuar permanecendo invisíveis. Então, se eu não tenho uma noção real do tamanho do problema, como é que eu vou tratar esse problema? Como é que eu vou criar políticas públicas para esse problema? É incompatível. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é um levantamento de uma maneira séria. Inclusive, a BH estava fazendo esse levantamento. Foi muito interessante os dados que eles trouxeram, recentes, de que quais são os municípios que têm pacientes com Huntington? São quantos que são afetados? São quais famílias? Além das famílias que têm, às vezes, os pacientes que têm a penetrância completa, quantos têm a penetrância incompleta? Quantos têm que continuar um acompanhamento? Então, enquanto nós não soubermos de uma maneira um pouco mais profunda sobre esses dados, acaba que criar políticas públicas para dar suporte para esses pacientes vai ser também muito complicado. Então, a gente precisa de conhecimento. Acho que o conhecimento é para começo de tudo. A senhora tem contato, né, com muitos pacientes, a senhora tem contato com familiares, eu acredito que até com associações, a senhora acabou de mencionar que é a BH. Como que essas redes de apoio, elas têm ajudado na conscientização e na luta por mais políticas públicas? Doenças raras geralmente são doenças, infelizmente, negligenciadas. Então, se elas são negligenciadas, não tem suporte, não tem tantas equipes, não tem tantas associações que possam olhar por elas. Então, que os pacientes entrem em contato com as associações específicas é fundamental. Por exemplo, o trabalho da BH é maravilhoso porque ele acaba promovendo tanto a educação para o paciente quanto para a família, além de suporte emocional e de outras maneiras também. Então, é fundamental que esses pacientes eles possam se reconhecer em associações. Isso acaba ajudando muito o tratamento e ajuda também a gente conseguir ver essas pessoas de maneira geral, saber onde elas estão, como elas estão, o que elas precisam. Poxa, nessa região precisa mais da equipe da fisioterapia, nessa outra precisa de tudo, nessa outra precisa de terapia ocupacional. Poxa, está precisando de mais leitos. Então, o que é que a gente precisa mais em cada região? Qual é o tipo de transtorno que está tendo mais? Para a gente poder também olhar e tratar de uma maneira mais adequada. Doutora, o que representa hoje a esperança para as pessoas que convivem com esse diagnóstico e também para os especialistas que tratam essa patologia? Olha, a esperança a gente sempre tem que ter. Se a gente não tiver, a gente não está no caminho certo. Eu acho que ter esperança de que um dia esse tratamento definitivo vai sair é o que move todos nós, tanto nós como profissionais da área de saúde, quanto também os familiares, os pacientes que têm Huntington. Óbvio, né, que essa esperança do tratamento definitivo vir, talvez não ocorra agora, nem daqui a 10 anos, não sei quando ele pode ocorrer. Mas a gente não pode perder a esperança. Mas a gente não pode perder a esperança e também não pode perder o incentivo à pesquisa nessas áreas específicas. Não adianta a gente só querer que tenha
um tratamento se não existem, por exemplo, incentivos à pesquisa nesse sentido. Então, o incentivo à pesquisa, o incentivo ao estudo é fundamental. Doutora Bruna, muito obrigado por conversar com a gente sobre doença de Huntington. A gente sabe, né, que infelizmente ainda é uma doença pouco conhecida, como a maioria das doenças raras é, e é preciso que a gente tenha cada vez mais conversas como essa que a gente está tendo aqui hoje, para que as pessoas conheçam. A gente está caminhando já para o encerramento do nosso programa, e eu gosto sempre de fazer uma pergunta final. O que a senhora, enquanto médica, neurologista, gostaria que as pessoas soubessem sobre a doença de Huntington? Eu acho que o fundamental é não achar que é o fim. O diagnóstico não é o fim. Eu sei que, por muitas vezes, quando a gente dá um diagnóstico para um paciente de uma doença tão grave, e quando o paciente também deve achar que sumiu o chão. Não só do paciente, mas da família toda, porque por ser uma doença autossômica dominante, significa dizer que 50% da família tem uma chance real de desenvolver aquele mesmo quadro que estão se observando. Então, não é o fim. Eu acho que é muito importante um diagnóstico mais precoce possível, acompanhar com profissionais capacitados, pensar em equipe multidisciplinar e uma coisa que é fundamental, suporte ao cuidador. Suporte a quem cuida. O cuidador precisa de cuidado. Geralmente as pessoas com Huntington são pessoas que vão depender muito dos cuidadores, sejam cuidadores pagos pela família, ou sejam cuidadores que são da própria família. Então, a gente não pode esquecer que essas pessoas, elas precisam de vários profissionais e várias pessoas para poder ter um suporte adequado. Então, precisa do físio, do fono, do TO, da enfermagem, isso tudo é muito importante, do psicólogo, né? Sem sombra de dúvida, mas o cuidador é fundamental. Olhar para essas famílias, olhar para quem vai ser o cuidador, quem vai dedicar esse cuidado para esse paciente, que geralmente é uma pessoa em idade economicamente ativa. Então, a gente tem que ter um olhar muito delicado e muito profundo sobre essas famílias, porque afeta de vários níveis e de várias maneiras esse grupo. Obrigado, doutora Bruna. A doença de Huntington é rara, mas sua realidade não pode mais ser invisível. Cada paciente carrega uma história que fala sobre coragem, sobre família, sobre resistência. A ciência ainda busca respostas, mas o conhecimento que compartilhamos aqui é em si uma forma de cura. Cura da ignorância, cura do preconceito, cura da solidão. Se essa conversa faz sentido para você, compartilhe. Juntos podemos fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Como eu sempre costumo dizer, informação é esperança e quando compartilhamos esperança, ela cresce. Obrigado pela sua companhia, eu espero por você na nossa próxima Conversa Rara. Tchau! Obrigado, doutora, por aceitar vir conversar com a gente.